Quero compartilhar com vocês exatamente um texto sobre a sã doutrina e o fim dos tempos, bem propício para os nossos dias. Está lá em 2 Timóteo, capítulo 4, versos 1 ao 5. Vou fazer um pouco da leitura também do capítulo 3. Também lembrando que os irmãos que estão assistindo a gravação em casa, durante o louvor, durante a parte do ofertório, nós disponibilizamos a conta da igreja e um QR Code. Antes nós tínhamos colocado só o QR Code, mas eu fiquei pensando, mas as irmãzinhas não sabem o que é um QR Code, não sabem, ficam apontando o celular para o negócio, mas não funciona. Então a gente disponibilizou também a conta da igreja, o CNPJ da igreja, porque tem muitos irmãos que estão desejosos em poder ofertar e entregar seus dízimos, mas não conheciam a conta da igreja. Eu inclusive não conhecia a conta da igreja, porque tinha a oportunidade de estar aqui para trazer os dízimos e ofertas. Então nós estamos facilitando esse acesso aos irmãos também, ok? A sã doutrina e o fim dos tempos, 2 Timóteo capítulo 4, uma informação bacana para os irmãos. Paulo é o maior escritor da Bíblia. Paulo escreveu 13 epístolas, e como escritor da Bíblia, tão profícuo, tão próspero que ele era, essa 2 Timóteo é a última epístola que Paulo escreveu, o último livro que ele escreveu, e esse capítulo é o último capítulo que ele escreveu antes de ser morto, degolado. Então ele estava no finalzinho da vida, e ele sabia que iria morrer. Deus já havia revelado a ele, porque nesse mesmo capítulo ele diz que o fim dele já está chegando, que ele já guardou a carreira, que ele já conquistou a fé. Então ele era um homem consciente da sua posição, consciente do seu chamado no reino, e consciente da sua existência. Muitos de nós somos conscientes do nosso chamado e da nossa posição, mas não somos conscientes da nossa existência. Para quê, por que nós existimos? E aí que nós vamos ver sobre isso. 2 Timóteo capítulo 4, versos 1 ao 5. Paulo está falando a Timóteo, seu discípulo, e ele diz assim: diante de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos, pela sua manifestação e pelo seu reino, peço a você que, com insistência, pregue a palavra, insista, quer seja oportuno, quer não seja, corrija, repreenda, exorte com toda paciência e doutrina. E agora o verso 3 e o verso 4, que são o foco dessa minha mensagem. Verso 3: pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Paulo disse isso há quase 2000 anos atrás, e eu digo que esse tempo chegou. Ele não estava falando do futuro, ele está falando que chegaria um tempo específico. Ele poderia falar o futuro, e o futuro dele podia ser 100 anos depois, no segundo século, mas ele estava dizendo especificamente: virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, se rodearão de mestres segundo as suas próprias cobiças, segundo seus desejos, como que, sentindo coceira nos ouvidos, eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. E aí eu vejo que nós estamos tão preocupados com o fim do mundo, o fim dos tempos, o Covid, aí está vindo uma nuvem de poeira do Saara. Vocês viram essa? Uma nuvem gigantesca de poeira do deserto do Saara, está atravessando o Oceano Atlântico e vindo para cá, gente. É o fim do mundo, está todo mundo desesperado. Isso é normal. A Amazônia, a nossa Amazônia, ela só tem uma biodiversidade tão grande por conta dos nutrientes que historicamente há milênios vêm das monções, os ventos trazem a poeira do Saara. Isso é normal, acontece sempre. Mas nesse tempo de pandemia, qualquer coisinha vira um sinal apocalíptico. Aí uma nuvem de gafanhotos vindo da Argentina para o Brasil. Eu gostei muito de um meme da internet que dizia que tinha 4 milhões de gafanhotos, e alguém colocou embaixo perguntando: como que vocês contaram para saber quantos milhões de gafanhotos tinha? Gafanhotos não conseguiram passar a fronteira da Argentina para o Brasil. Eu acho que a Anvisa é muito rígida. Eles resolveram ir para o Uruguai. A nuvem de gafanhotos mudou para o Uruguai. Terremoto no México. E todo mundo fica achando que isso é sinal do fim dos tempos, Irmãos, quando era o ano 2000, não sei se vocês lembram que o mundo ia acabar nos anos 2000. E nos anos 2000, eu era ali novo convertido, tinha 4 anos de conversão por aí.
ou um pouco mais. Eu fiquei pensando, mas como que o mundo pode acabar numa virada de ano? Porque tem quantos fusos horários no planeta? Então quando for lá na Nova Zelândia, que mudou de 99 para 2000, o mundo tem que acabar lá. Mas eu estou aqui no Brasil, vai demorar para chegar esse fuso horário. Aí o fuso horário vai para o Japão, vai para a China, Índia, vai vindo, e o mundo não acabou, mas ele vai acabar quando der 2000 no Brasil. Ou seja, Deus é brasileiro mesmo. Essas profecias não funcionam, irmãos. Nunca vai ter uma lógica racional, teológica, bíblica, ou sequer uma lógica escatológica do fim do mundo. A palavra de Deus diz que nós não temos que contar os dias, mas Paulo já estava nos dando uma dica, e eu vou traduzir a dica de Paulo para os dias de hoje, mais ou menos assim: ei, irmão, pare de se preocupar com se o Covid é sinal do fim dos tempos, se o terremoto no México é o final dos fins dos tempos, se a nuvem de gafanhotos é o final dos fins dos tempos, se a nuvem de poeira é o sinal dos fins dos tempos. Pare de se preocupar com isso, porque eu tenho um recado para te dar. Nos últimos dias, os homens não suportarão mais a sã doutrina. Esse é um dos sinais do fim dos tempos. Eles não, e ele fala no capítulo 3, abra sua Bíblia, dê uma ré, coloque no capítulo 3, no verso 1, Paulo diz assim a Timóteo: mas você precisa saber disso, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Tempos difíceis. Ah, pastor, mas está difícil, pandemia, quarentena. Não, calma, olha só, tempos difíceis. Verso 2: pois os seres humanos serão egoístas, avarentos, orgulhosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem afeição natural, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, convencidos, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus, tendo forma de piedade, mas negando o poder dela. Fique longe deles também. É pior do que coronavírus, é pior que nuvem de gafanhotos. E o pior não é você olhar para alguém e dizer: é verdade, eu tenho um vizinho que é egoísta, eu tenho um primo que é mais amigo dos prazeres do que de Deus. Não, a pior praga e o pior sinal é quando nós olhamos para dentro de nós e percebemos que alguma dessas coisas está dentro de nós. E eu lendo hoje de manhã, e eu comecei a pensar: meu Deus, eu tenho pelo menos uns 30%, 40% que eu achei com toda a humildade. Mas se eu procurar um pouquinho mais, eu vou bater a casa dos 60%, 70%. Porque nessa hora não é a hora de nós sermos o centro do universo, é a hora de nós deixarmos Jesus reinar em nós, e Jesus apontar para nós e dizer: egoísta, sujeitinho que gosta mais dos prazeres do que das coisas de Deus. O que é isso, pastor? Se você alguma vez faltou o culto para jogar bola, você gosta mais dos prazeres do que das coisas de Deus. Ou pior, faltou o culto para ver a Chape jogar. O que adiantou? Não tem mais nem jogo nessa quarentena. Perdeu um dia da sua vida para ver um time que hoje nem joga mais. Quando Deus quiser estalar os dedos, o teu time do coração não joga nunca mais, porque o domínio de tudo está nas mãos do Senhor. Se você concorda com isso, dê uma salva de palmas a Jesus, Ele merece. Então Paulo no capítulo 4, como eu estava lendo, no verso 3, ele diz: pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. E quando eu leio sã doutrina, eu penso em saúde, porque sanidade, saúde, uma doutrina saudável, uma doutrina que você percebe que nela traz saúde, e me dá um temor e um medo, porque se não suportarão a sã doutrina, vão viver uma doutrina doente. E quando começa a acontecer isso, é que o negócio está feio, porque hoje em dia as pessoas preferem a doença do que a saúde. E eu vou explicar para você como que nós estamos vivendo nos dias de hoje. Vocês lembram na época, o pessoal aí, grupo de risco, lembra na época que você plantava o seu tomate no fundo do quintal? Tem uns que ainda plantam, né? Plantava o seu milho, a sua salada, e tudo que você comia era da horta, era orgânico. Hoje, para você comer comida orgânica, você vai pagar 30% a 40% mais caro do que a comida normal. Compra uma galinha, um frango orgânico,
e compra um frango desses de granja, esses frangos de marca. O frango de marca é muito mais barato do que o frango orgânico, e ele é maior, e o frango orgânico é desse tamanho assim. Nós antigamente comíamos a comida saudável, pura, natural, não é? Mas começou a vir o industrializado. Eu me lembro quando eu era criança, a minha mãe fazia pão, e eu comia pãozinho feitinho em casa. Eu vi um irmão, acho que foi o Manir sendo usado pelo inimigo, colocando foto de pão no Facebook, só para os irmãos ficarem com vontade. Manir, está amarrado, viu? Ele botou uma foto de um pão, que foi uma irmã que fez, não sei qual irmã que fez. Irmã Francisca? Então a senhora está intimada, viu, irmã? Só para te avisar. Já entendeu o mistério? Tá bom. Quando eu era criança, minha mãe fazia uns pães, mas nem perto dos pães da irmã Francisca. Minha mãe fazia uns pãozinhos, pão humilde. E eu comia. Você sabe qual que era o meu sonho? Comer pão puma, pão fatiado. Era o meu sonho de criança. A sua mãe fazia um suco de laranja, sabe qual que era o seu sonho? Tomar guaraná. Eu não é. Sabe qual que era o nosso sonho? Comer no McDonald's. Eu me lembro a primeira vez que eu fui para Curitiba, que eu vi uma avenida cheia de prédio, eu falei, meu Deus do céu. Aí eu vi o logo do McDonald's, aquele negócio me enfeitiçou. Estou falando que você não deve ir no McDonald's, eu só quero dar um exemplo. E hoje, se você sai com um amigo, e o amigo é natureba, o amigo só come coisa orgânica, ele não toma refrigerante, ele não come carboidrato, ele não sei o quê, ele é o cara chato da turma. Por quê? Porque nós preferimos a doença do que a saúde. E quando a humanidade começa a preferir a doença do que a saúde, é porque nós já estamos chegando no fim. O fumante prefere a doença do que o ar puro. Num grupo de depressivos, de tristes, se você é o cara feliz, você agride visualmente as pessoas com o seu sorriso. Eu chego em alguns lugares que eu tenho medo de rir ou de sorrir, porque pode ser uma agressão. No mundo onde a população está idiotizada pelas redes sociais, porque tem gente que acha que se formou bacharel na universidade do Facebook, fez pós-graduação na universidade do Instagram, fez mestrado na universidade do YouTube e doutorado na universidade do Google, e ele acha que ele sabe tudo, porque ele tem um computador em casa ou um celular e mexe nas redes sociais, e brigam, debatem em níveis absurdos, e quando alguém fala a verdade, eles não suportam, porque eles vivem uma verdade doente, em vez da sã doutrina. Chegará o tempo em que não suportarão a sã doutrina. E quando você ainda é aquele crente que ora, quando você ainda é aquele crente que antes de comer, baixa a face, junta as mãos e ora. Não faz aquela oração fake, no buffet, servindo assim, Senhor, em nome de Jesus, amém, para ninguém ver. Não, o camarada serve o prato dele, curva a face, ora, agradece a Deus. Quando você ainda é esse tipo de crente, e os seus irmãos em Cristo não são, eles começam a sentir vergonha de você, porque eles não querem se expor. Você na praça de alimentação do shopping, vai orar? Não, pelo amor de Deus. Quando todos são doentes, os sãos começam a ser rechaçados daquela sociedade. Quando todos estão errados, os certos começam a ser vistos como errados. Mas a Bíblia diz que nos últimos dias os homens não suportarão a sã doutrina, e que essa palavra confronte o seu e o meu coração, para que nós possamos olhar para dentro de nós, para saber se nós não estamos sendo esses que preferem a doutrina da doença do que a doutrina da saúde de Deus, e possamos ser o diferencial de Deus na terra. Eu estava numa viagem que eu fiz a Londres. Eu fui jantar com os irmãos depois do culto, e o culto foi uma bênção, sabe, o ministério de louvor foi muito legal, o louvor muito bom. Aí eu levei a mensagem, eu preguei, e houve um apelo, e os irmãos responderam ao apelo. O culto foi muito bom, foi muito legal, e eu pensei, nossa, que igreja maravilhosa, que igrejinha boa, e fomos jantar depois do culto. Aí na hora de jantar, pedimos a comida, enfim, no restaurante, e eu baixei a cabeça para orar. Eu tenho esse hábito desde que eu me converti, irmãos, e eu sou aquele tipo de crente chato, quem me conhece sabe, eu oro o tempo todo, em padaria, em qualquer lugar que eu vou, eu tenho esse hábito. Eu sei do buraco que eu saí, e sei o que Satanás faz. Então eu não me converti para ser vaquinha de presépio, me converti para ser crente.
E aí eu baixei minha face ali e orei, curvei minha face e orei, e eu já vi que os irmãos lá ficaram assim, tipo, putz, criou um clima ruim. Não sei se você está entendendo. Quando você é o certo no meio dos errados, criou um clima ruim. Aí eu fingi que não dei bola. Na hora do garçom pedir as bebidas, um dos músicos perguntou para o líder do louvor: nós vamos pedir aquela azulzinha? Ele falou. Aí eu que? Eu nem sabia o que era. Ele falou: não sei, sei o quê. Acho que é azulzinha, pede lá, 2, 3, pastor, vai na azulzinha. Eu falei: o que é azulzinha? E, gente, às vezes eu me passo por bobo. Eu juro que eu pensei que era Pepsi. Tipo, a vermelhinha é a Coca e a azulzinha é Pepsi. Eu juro que eu pensei. Era uma marca de cerveja, cujo rótulo é azul. E ele falou: não, é a cerveja tal. Aí na hora eu pensei: é pegadinha. Os caras querem ver se eu sou crente de verdade. É pegadinha. Se eu falo o que eu quero, eles vão dizer: que é isso, irmão pregador? Daí eu falei: não, irmãos, ó, eu de fato nunca bebi, nem antes de ser crente, nunca bebi. Eu venho de uma família de alcoólatras. Eu cansava de ver na sexta-feira minha mãe, meu tio, minha avó começarem a beber, e no domingo está todo mundo com ódio um do outro, brigando, se agarrando, puxando os cabelos, por causa da bebida. Então eu cresci num lar assim. Quando eu me tornei um adolescente, eu tomei uma decisão inteligente na minha vida. Se a bebida destruiu a minha família, por que é que eu vou beber? É só você pensar. Não precisa ser um iluminado por Deus. É só usar massa cinzenta. A bebida acabou com a minha mãe. Minha mãe morreu com câncer com 40 anos. Acabou com a minha avó. Acabou com o meu tio. Eu vou beber para quê? Não, muito obrigado, não quero. Então nunca bebi, nunca me droguei, nunca fumei, graças a Deus. Fiz muita coisa errada na minha vida, mas esses males, nunca passei por isso. Eu falei: irmão, muito obrigado, não, eu vou tomar uma coca, alguma coisa assim. Aí um olhou para o outro e falou: ah, tá, deixa ele é desse tipo de crente. Ele é desse tipo. Ele quis me rebaixar para uma categoria do crente retrógrado, do crente antiquado, do crente fora de moda. Estão entendendo? Irmãos, eu não aguentei. Eu bati na mesa e falei: aqui não. Eu não vou passar por errado quando eu sei que eu estou certo. Se vocês querem fazer da vida de vocês o que vocês quiserem, se vocês quiserem pecar do jeito que vocês quiserem, isso é problema de vocês, mas eu mantenho meu pé na santidade e não abro mão. Eu não aceito que o errado, mesmo que seja a maioria, queira subjugar o certo. Não, nós somos a igreja do Cordeiro, nós vamos nos levantar e vamos nos posicionar. E no final dos tempos, quando os homens não suportam mais a sã doutrina, nós que amamos a sã doutrina, vamos continuar de pé, para a glória e para a honra do Senhor Jesus. Você pode louvar o Senhor? Mas acontece você pregar a palavra e a pessoa não suportar essa doutrina e sair. Eu tive um caso de uma amiga minha, crente, irmã em Cristo, muito amada, muito querida, aceitou Jesus através de uma mensagem que eu preguei um dia na igreja. Ela levou uns livros meus para a casa dela, a mãe dela leu, entregou a vida dela para Jesus, o irmão dela leu, entregou a vida para Jesus. Ela pegou a família, foi lá no Paraná, ela morava em outro estado, para que nós pudéssemos conhecê-los e pudéssemos orar por eles, porque eles estavam entregando a vida para Jesus. Depois passaram por várias situações e sempre contando com a gente como amparo, como auxílio. Até num caso de um infortúnio da vida, um falecimento, fomos lá ampará-los, em outra cidade, em outro estado. Até que um dia eu estava no culto com essa irmã, e era um culto de Santa Ceia. E essa irmã estava com uma roupa que não deveria estar dentro da igreja. Você sabe que tem roupa para ir na igreja? Você não vai na igreja, ainda mais as irmãs, com uma roupa sensual. Quem está entendendo o que eu estou falando? Sabe o nome disso? Alguém vai dizer: vergonha na cara? Também, mas sã doutrina. Você não vai. Tem mulher que tem esse apreço em mostrar para todo mundo que ela é bonita. Está tudo bem, irmã, não é disso que eu estou falando. Mas no dia de culto, ou na Santa Ceia, pior, tem que tomar muito cuidado com a vestimenta. Nós perdemos para os católicos. Sabia que a mulher do presidente dos Estados Unidos foi no Vaticano visitar o Papa, ela teve que entrar com um lenço na cabeça, que ela não podia mostrar o cabelo para o Papa? Nós perdemos para os católicos. Os evangélicos de hoje, não todos, eu não estou generalizando, mas os evangélicos de hoje se vestem pior do que o mundo, pior do que o mundo. Aí aquela irmã que eu ganhei para Jesus, ganhei a família dela para Jesus,
Veio daquele jeito, eu chamei ela junto com o esposo, que é meu amigo, meu irmão de muitos anos, e falei com todo carinho no meu coração, falei, irmã, com todo carinho no coração, isso não é uma roupa para você vir na igreja em dia de Santa Ceia. E eu como pastor, sabe o que a irmã fez? Saiu da igreja. Porque você só é bom para uma pessoa enquanto você estiver fazendo bem para ela. Se você tem essa doutrina no seu coração, você suporta tudo. Mas quando você não tem, você só vai permanecer num lugar enquanto as pessoas forem boas para você. Porque o dia em que a palavra de Deus for dura e verdadeira e for contra a sua e a minha atitude, quem não tem essa doutrina não suporta. Pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, se rodearão de mestres segundo as suas próprias cobiças. Por que cada dia que passa abre uma nova igreja, fruto de pessoas que saíram de outras igrejas? Já pararam para pensar nisso? Não estou falando mal de igreja, mas já pararam para pensar? Que vem uma marca, uma franquia de fora, e abre uma igreja numa cidade, e quem vai lá? Algum novo convertido? Ninguém. Alguém do mundo que entregou sua vida para Jesus? Ninguém. Só imigrantes de outras igrejas da mesma cidade para lá. Por quê? Porque esses que saíram das suas igrejas e foram para outras igrejas não suportaram essa doutrina. É duro demais ouvir o evangelho. Eu vou para aquela igreja lá que eu posso fazer o que eu quiser, que ninguém vai falar nada. Irmãos, fique na igreja dura. Fique naquela que tem uma palavra de vida. Fique naquela que tem uma palavra difícil. Doce, saboroso é a sobremesa. O remédio nunca é gostoso, mas é o que te mantém vivo. Eu prefiro uma palavra dura vinda de Deus, do que Satanás falando, eu te darei todas as riquezas do mundo, se você se ajoelhar na minha frente e me adorar. Que é o que estão oferecendo para alguns crentes nos dias de hoje. Quantos estão entendendo? Digam amém. Se rodearão de mestres segundo a sua própria cobiça. Eu nunca me esqueço de uma mensagem da Luciane, do ano passado, Luciane, ou do ano retrasado. Talvez do ano passado, que você falou que alguns são discípulos de si mesmo. Você nem deve lembrar, mas eu lembro. Olha como que a palavra de Deus faz na vida das pessoas. A Luciane pregou sobre isso. Discípulos de si mesmo. E ela disse, alguns não são discípulos do pastor, nem de Jesus, são discípulos de si mesmo. Só seguem aquilo que eles acham que tem que seguir. E eu falei, palavra boa. Palavra boa é essa. Que você volta para casa pensando, fica uma pulga atrás da orelha e você fica pensando, será que eu sou discípulo de mim mesmo? E aí o Espírito Santo fica, você é. E eu fico tentando convencer a Deus, eu tenho uma mania feia de tentar convencer a Deus que Deus está errado, eu nunca ganhei. Eu fico, não Senhor, eu não. Alguém, mas eu não. E o Espírito Santo fica, você é. E começa a me lembrar momentos em que eu deixei de seguir a vontade de Deus para seguir minha própria vontade, discípulo de mim mesmo. Aí, meu Deus, lá vou eu pedir perdão para Deus e tentar mudar. Mas quem não gosta da sã doutrina, ele começa a se rodear de gente que pensa igual a ele, e procura um líder que queira falar aquilo que só enche o seu coração. Irmãos, posso dar uma dica para vocês? Com todo respeito, todo amor, todo carinho. Quando vocês estiverem na presença de Deus, e a palavra for uma caixinha de promessas, não fique nesse lugar. Toda vez que você puxa uma promessa, é uma coisa boa. Já viram caixinha de promessa? Você está em pecado, vamos supor, está em pecado, está em erro, está com a vida toda torta, vai com tudo, campeão, eu sou contigo. Que evangelho é esse que não tem correção? Que evangelho é esse que não tem exortação? Que evangelho é esse que não tem doutrina? No nosso tempo, ficava de disciplina na igreja sem tomar Santa Ceia, e a gente se desviava. Não, somos pastores hoje, somos homens e mulheres de Deus hoje. Agora aplica a disciplina para alguém, vê se a pessoa não fica ofendida e sai da igreja para outra, que vai te receber de braços abertos, vai dizer, eu nunca vou te disciplinar. Cuidado com quem nunca te disciplina, porque quem ama, a Bíblia fala, é o Senhor que te disciplina. Deus disciplina aqueles que ama. E aí nós lembramos do Salmo 1, e eu vou rapidamente citá-lo. Ele diz assim, bem-aventurado é aquele que não anda no conselho dos ímpios, que não se detém no caminho dos pecadores, e que não se assenta na roda dos escarnecedores. E você vai sempre ser parecido com alguém que você anda junto.
Sempre, 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 sempre. Se eu andar com o Júnior, que eu chamo ele carinhosamente de macho, porque o cearense chama todo mundo de macho. E esse dia atrás eu falei no culto, né, macho? Minha esposa chegou em casa e falou assim: você chamou o irmão de macho no altar da igreja? O que os irmãos vão pensar? No Ceará é comum um chamar o outro de macho, tá, irmãos? Então, até as mulheres chamam de macho, não é? Né, macho? Se eu conversei 2 vezes com o Júnior, eu já chamei todo mundo de macho. Se você ficar com um gaúcho uma semana, uns menos, outros mais, mas você vai começar a falar meio cantado. Passa um mês lá no Rio Grande, eu passei uma semana no Rio Grande, irmãos. Eu voltei com uma faca de aço carbono, comprei uma churrasqueira elétrica e estou fazendo churrasco em casa. Eu coloco música gauchesca e fico falando assim com a minha esposa. Mas uma semana no Rio Grande, já me influenciaram, tchê. O ser humano é influenciável, tchê. Se nós somos desse jeito, imagina você ficar andando com um ímpio, o tempo todo andando com ímpio. Você que orava antes de comer, daqui a pouco você não ora mais. Por quê? Porque o ímpio vai te abafar, ele vai te influenciar. Ou você é luz e influencia ele, ou ele vai te influenciar. Quantos entendem isso? Cuidado com quem você anda, porque nos últimos dias eles não suportarão a sã doutrina, não suportarão, e nós precisamos ser aqueles que suportaremos. Livro de Timóteo, capítulo 4, verso 5, Paulo falando a Timóteo, e ele diz: mas você seja sóbrio. Vamos dizer isso? Mesmo com as máscaras, fica uma voz meio abafadona, diga assim: mas você seja sóbrio. Você sabe o que é sobriedade? É o oposto da embriaguez. Tem o sóbrio e tem o ébrio. O ébrio é a forma mais culta de falar bêbado. O sóbrio e o ébrio. Por que Paulo está dizendo para Timóteo: mas você seja sóbrio em todas as coisas? Porque nós vivemos um tempo em que a sociedade seria ébria, que a sociedade não teria condições de tomar mais decisões. E vocês já viram um bêbado? Mas estou falando bêbado, mas bêbado igual um gambá, mas bêbado, já viram? Ele não sabe nem o rumo de casa, nem o rumo de casa. Tem que alguém pegá-lo e falar assim: não, eu vou te acompanhar. Então alguém vai ter que conduzi-lo para algum lugar. Se a sociedade é ébria, Satanás vai começar a conduzir essa sociedade. E Deus queria que nós sobriamente fôssemos em direção à salvação, mas o diabo, ele vai nos embriagar com uma vida sem regras. E aí, bêbados dessa vida, ele vai nos direcionando para onde ele quer nos levar, para o inferno. Paulo olha para Timóteo e diz: mas você seja sóbrio. Olhe para algum irmão perto de você e diga: você seja sóbrio. Suporte as aflições, diga: suporte as aflições. Olha só, faça o trabalho de um evangelista, ou seja, evangelize, cumpra plenamente o seu ministério. E essa é a palavra que eu deixo como desafio para você e para mim. Cumpra plenamente o seu ministério, trabalhe, evangelize e seja sóbrio. Não seja daquele grupo que nos últimos dias seriam avessos à sã doutrina, não a suportariam, mas que nós sejamos a igreja santa, doutrinada do Senhor. Que o nosso Deus possa nos abençoar em nome de Jesus. Dê uma salva de palmas a Ele.